Nesse estudo de hoje, da mediunidade, estudo teórico e prático da mediunidade, estaremos tratando do. Hoje é estudo de número 14, do dia 12 de setembro de 2024. O que estaremos tratando hoje é o capítulo 18, a influência do médium na comunicação. Na última sessão, nós vimos a influência do meio na comunicação. Hoje vamos ver o que o médium pode fazer em relação a isso. Como é que ele pode influenciar? Bom, somente para relembrar, o livro que nós estamos seguindo é o Mediunidade, da Terezinha Oliveira, e ele está disponível na forma de livro, né? O e-book, o livro físico, ou então também no curso Mediunidade, que está gravado no YouTube em 34 vídeos. Então, esse é o nosso material de trabalho. Então, nós vamos, então, agora adentrar aí o nosso estudo, né? Capítulo 18, influência do médium na comunicação. Bom, existem alguns pontos a serem considerados. Tem o aspecto funcional e o aspecto moral. Então, a gente vai estar agora vendo o aspecto funcional. Como é que funciona isso? Como é que assim, a operação que se dá? Então, como diz Herculano Pires, o ato mediúnico, o transe mediúnico, a manifestação da mediunidade, ou dos espíritos através do médium, é uma interpenetração psíquica. O que significa isso? Onde há uma, como é que eu digo assim, é uma mescla, uma mistura psíquica. Por isso que ele fala uma interpenetração psíquica. Um entra no outro e vice-versa. Mas não é entrar fisicamente, é esse ato de influenciar. Bom, então é uma regra, né? É um mecanismo, faz parte do mecanismo. O médium sempre influi no fenômeno mediúnico. Qualquer que seja ele, efeitos físicos, efeitos intelectuais, ele influencia. Por quê? Porque existe afinidade fluídica. Então, pelo tipo do fluido, né? As vibrações positivas ou negativas do médium e do espírito, um para com o outro, porque ocorre uma simpatia, pode haver ou não essa simpatia. Então, é como uma conversa. A gente tem um interlocutor, a gente está conversando, alguns têm assunto, passa uma noite conversando, porque existe uma afinidade. Outros praticamente fica calado, fala assim, alguma coisa muito curta, outro responde, para, dá um tempo, depois volta de novo, uma pergunta, uma resposta, um comentário. Então, é porque nesse caso não há uma afinidade. No caso dos espíritos, existe isso. Então, quando um espírito vai trabalhar com médium, por exemplo, um médium de cura, né? O espírito se aproxima e leva muito tempo para que haja uma afinidade fluídica, porque eles vão trabalhar muito tempo juntos e vão trabalhar de forma essa que Herculano Pires fala, né? Vão interpenetrar psicamente falando, um com o outro. Então, é muito importante que haja essa afinidade fluídica. Então, e o médium acaba influenciando nas manifestações, sejam físicas, manifestações físicas ou manifestações inteligentes. A inteligente é mais comum. Por quê? Porque ela, primeiro que é uma mediunidade mais comum, né? Por exemplo, a psicofonia, né? A psicografia. Então, como existe essa maior possibilidade, existe mais esse tipo de manifestação, então é o que ocorre mais, porque existe uma intermediação de pensamentos. Então, há um envolvimento, uma assimilação de corrente mental, né? E por isso que o médium tem essa influência, ele acaba influenciando. E vamos ver com detalhes, né?
Então, o espírito, ele usa a linguagem do pensamento, sempre. Então, é o pensamento do espírito influenciando sobre o pensamento do médium, para que seja traduzido em palavras, para que seja traduzido em frases, para que sejam traduzidos em ideias expressas da comunicação, escrita, falada, né? Então, o espírito se utiliza do pensamento, mas do que o médium carrega em si, em termos de conhecimento. Então, é o que a gente vai ver. No caso da forma de expressão do pensamento, então existe a forma e também existe o conteúdo do pensamento. Então, forma e pensamento. Forma é a maneira com que se expressa, né? E o conteúdo é o que exatamente ele quer dizer. Então, quando ele vai se expressar, o espírito, ele pode falar numa linguagem que ele nunca conheceu, porque é a linguagem do médium. Então, a ideia vem do espírito, passa pelo, pelo médium e se traduz em palavras. Então, essa transferência de pensamento, que era do espírito, passar para palavras, isso é do médium. Então, ele é um tradutor do que está acontecendo. Então, não importa se o espírito conheça ou não a língua do médium. Digamos que o médium é japonês. Desculpa, o espírito é japonês. E e o médium é brasileiro. Então, hoje, ele está familiarizado com o português, o médium, né? E o espírito carrega na cultura dele, no conhecimento dele, na forma de expressar dele, o japonês como língua, como idioma. Então, mas o pensamento não tem idioma. Pensamento é pensamento. Então, se a gente vê um objeto, a gente interpreta aquele objeto. Não precisa nem o objeto falar, eu sou uma garrafa. E aí a gente entende que é uma garrafa, porque ele falou que era uma garrafa, esse objeto. Não, não precisa o objeto falar para a gente. Não precisa ter uma gravação assim automática que quando a gente olha para aquele objeto, ele se manifesta falando, informando. Não precisa disso. Quando a gente olha para o objeto, a gente sabe exatamente o que ele é, porque é o pensamento que está ali atuando, é a visão, é tudo aquilo, a interpretação. Então, pensamento. Então, quando o espírito transmite o pensamento, não é em palavras, é em pensamento. Aquilo que ele está pensando, sentindo, querendo dizer, ele transmite para o médium. E o médium traduz isso em palavras. Então, o médium é um aparelho vocal nesse momento. Então, ele fala exatamente o que o espírito quer dizer. Então, ele traduz a ideia do espírito em palavras. E não importa qual que é a origem do espírito. Importa que ele transmitiu uma ideia e essa ideia foi convertida em palavras. Então, essa é a forma de expressão do pensamento. É assim que funciona. É uma tradução. O pensamento é traduzido pelo médium, né? E aí, ele pode falar, né, o espírito, num pensamento que seja no idioma que é familiar, mas que o médium não tem, né, esse conhecimento. Então, ele tem que procurar, se caso o espírito quiser falar no idioma dele, então, que saia naquele idioma do espírito, digamos no japonês, e o médium nunca falou, então o espírito busca fragmentos de palavras, fonemas, né? Sons, para que possa juntar esses pedaços e virar o idioma que ele quer. Então, é a única maneira que tem, se ele quiser falar isso. Agora, se o médium já sabe esse idioma, fica fácil. Digamos que espírito japonês, médium japonês,
fica muito mais fácil transmitir. Ou pelo menos que o médium tenha conhecimento do idioma japonês. Então, ele vai saber transmitir exatamente as palavras, né? Ainda que o médium seja brasileiro, mas fala japonês, então o espírito pode dar a comunicação em japonês, se essa for a preferência dele. Senão, ele vai ter que procurar na cabeça do médium, no conhecimento do médium, os sons, os fonemas, né, os fragmentos de palavras que venham a compor. É como o GPS, que não é uma gravação inteira que está ali quando aparece um ponto. Ele vai, na medida que vai evoluindo o caminho, né, o sistema ali, vocal, né, o que vai dar o som, né, vai formar as palavras, forma através de fragmentos. E aí vira a frase correta, né, a frase completa, na verdade, né? Então, o mesmo acontece na hora de escrever, né? Se o médium é analfabeto, vai ficar mais difícil de escrever o espírito, mas ele vai dar um jeito, né? E querer de fazer. Então, pode haver resistência, mas vai acontecer, porque ele não tem a destreza, a habilidade e mesmo o conhecimento é, dos vocábulos, né, das palavras. Então, ele vai ter dificuldade, mas sai, né? Sai os garranchos lá, mas sai a comunicação escrita, né? Mas ele vai usar disso. Já o médium que sabe ler e escrever, fica muito mais fácil. O médium que sabe escrever, o espírito pode naturalmente fazer. Ou pintar, enfim, depende da habilidade, do conhecimento, da destreza do espírito. Desculpa, do médium. O espírito se aproveita disso. Se for tocar um instrumento, mesma coisa. Se o médium não tiver a destreza de um músico, de um musicista, não vai ter jeito. Vai sair uma péssima reprodução, né? Vai tocar muito mal. Nossa, esse espírito não sabe tocar nada. Se vier, sei lá, Mozart tocar através de mim, seguramente vão falar que Mozart desaprendeu a música. E não é nada disso. É que o médium não está capacitado. Então, lembrando que sempre assim, ele interpreta, o médium interpreta o que o espírito quer dizer, quer escrever, quer desenhar ou quer tocar no instrumento, a música quer tocar. Bom, então agora com relação ao pensamento, é muito parecido também. O espírito consegue dar assim uma comunicação, seja ela verbal, seja ela por escrito, com todas as nuances, com todas as qualidades, se o médium estiver apto. Chico Xavier tinha essa mediunidade, assim, ele se preparou para isso, né? Quanto à mediunidade, a forma de expressão, mas também o conteúdo do pensamento. Ele buscava sempre o aprimoramento. Apesar de ele ter uma formação muito inicial do ponto de vista acadêmico, né, escolar, ele ele foi se aprimorando cada vez mais. Então, ele era um bom intérprete do pensamento do espírito. Então, espíritos elevadíssimos davam comunicação através dele, por escrito, por exemplo, e ele transmitia fielmente ou muito próximo do que o espírito estava querendo dizer. Isso é a qualidade do médium quanto ao conteúdo, né, de informações e conhecimento que o médium tem. Então, senão vai sair deformado, vai sair torto, vai sair incompleto. Quando o livro Evolução em Dois Mundos foi escrito, ele foi escrito por dois médiums. Por um, que era Valdo Vieira, tinha uma característica, que era a ciência, o aspecto científico, coisa que Chico Xavier, que era o outro médium, não tinha tanto quanto Valdo Vieira. Já no que dizia respeito ao lado mais
amoroso, mais evangélico. Então, aí era que entrava Chico Xavier. Então, foram escritos em cidades diferentes, em dias diferentes, por médiuns diferentes, o mesmo livro. Então, juntou ele, foi juntando, né, a cada página, foi juntando, e deu o livro Evolução em Dois Mundos. Então, o espírito vai buscar um médium que melhor é capacitado para que o espírito se manifeste, né? Então, ela coloca aqui algumas observações, né? Que o médium, ele tem o seu jeito de interpretar, a sua visão de interpretar aquilo que ele está recebendo como informação. Então, ele contamina ou dá qualidade àquilo que ele está ouvindo, né? Aquilo que ele está ouvindo em pensamento. Então, ele é o intérprete e ele interfere. Por isso, a influência do médium na comunicação. Então, o médium influencia, né? E ele, um único médium, não consegue dar todo tipo de comunicação, de todo tipo de espírito. Por quê? Com relação, assim, ao que o espírito quer transmitir. Bem entendido. Porque não é possível que o médium seja bom em tudo, né? Então, ele não tem todo o conhecimento para tanto, né? Então, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir dar comunicação em todos, né, de todos os espíritos, né? E também o médium, né? O espírito vai preferir o médium que ofereça menos obstáculo na comunicação. Lembra o que eu falei do Mozart? Se ele não tiver outro médium, em lugar nenhum do mundo, e vai me utilizar, se eu fosse um médium e músico, né? Só que com a minha capacidade musical, que é um pouco abaixo de zero, né? Então, se Mozart não tem outro médium para se manifestar, vai se manifestar através de mim. Mas vai sair uma coisa muito ruim. Então, ele vai utilizar, já que ele não tem um músico excelente, ele vai utilizar o que ele tem à mão. E assim acontece com todo tipo de comunicação de elevado nível. O espírito busca o melhor, mas se não tem o melhor, vai para o segundo melhor. Não tem o segundo melhor, vai para o terceiro. Ah, não tem? Até que vai no fim da fila, quem que ele vai encontrar? O médium pior que tem, o que não estuda, o que não evolui, o que não progride. Aí ele precisa ser dado uma comunicação. Vai ser dado através daquele médium de pior qualidade, do ponto de vista mediúnico, né? Então, é muito importante que o médium, cabe ao médium se desenvolver, tanto no sentido intelectual, quanto no sentido sentimental, dos sentimentos, né? No sentido moral. Então, por isso que se fala, médium, estude. Na verdade, espírita, estude, né? E se transforme, se melhore, porque somente assim será bom instrumento. Senão, não tem jeito. Vai ser um médium meia-boca, um médium medíocre, sempre. E dá vergonha quando alguém, né, imagine, alguém vem trazer uma mensagem elevadíssima. E o que ele encontra numa reunião? Só médiums meia-boca. Médiums que não são nada competentes naquilo que se propôs a fazer, aquilo que se propuseram a fazer, né? Então, é muito importante que nós nos preparemos, que nós nos desenvolvamos sempre, intelectual e moralmente, para que sejamos bons instrumentos. Todos nós que estamos trabalhando num trabalho mediúnico temos que levar isso em consideração. Agora, quando a especialização é desejável, né? Então, pode haver muitas aptidões do médium, muitas, mas tem sempre uma que ele se sobressai, que ele é melhor. Então, não adianta querer abraçar o mundo,
ser bom médium em tudo. E mesmo aqueles que são médiums bons em tudo, tem que ver a utilidade deles. Conta-se que Chico Xavier, que veio preparado para poder escrever livros, ele tinha muitas mediunidades, muitos tipos de mediunidades, mas a que melhor ele seria utilizado, a mediunidade melhor empregada seria a psicografia. Tanto que ele escreveu, hoje cerca de, ele deixou, né, entre os publicados e ao publicar, cerca de 500 livros. 500 livros não é qualquer coisa, é algo muito grande, é o trabalho de uma vida. Então ele veio para isso, principalmente. Aí, no começo, ele começou, se encantou pela mediunidade de efeitos físicos, porque ele tinha muitos tipos de mediunidade, e uma delas era médium de efeitos físicos, de materialização. Então, nas sessões, materializavam-se espíritos, e era assim muito comum, e todo mundo estava adorando aquilo, era uma coisa que ele estava também fascinado, né? Do ponto de vista assim positivo. Um belo dia entra no meio da sessão, Emmanuel, e fala para ele: acabou a brincadeira. Chega, isso aí, o médium não veio para isso, ele veio para escrever livro, que o tempo dele seja dedicado aos livros. Continuou-se o trabalho de materialização com o grupo, mas sem o Chico Xavier. Porque, dentre todas as mediunidades que ele tinha, todo tipo de mediunidade, uma delas era de efeitos físicos. E ele não se prestava a isso somente. Isso atrapalharia o trabalho dele na escrita, né, na psicografia. Então, não adianta querer ter, é, é, querer atuar ou praticar todo tipo de mediunidade. Então, deve ser, né, deve trabalhar aquela que é mais importante. E os espíritos vão orientando, assim como Emmanuel, né, para a gente, nos trabalhos mediúnicos, os espíritos vão mudando a mediunidade, vão aproveitando melhor aquela mediunidade que mais é útil, né, aquela que é dominante. Então, a gente viu aqui no aspecto funcional, né, a influência do médium na comunicação, e agora a gente vê no aspecto moral. Então, depende das qualidades morais do médium a aplicação e o uso que faz da sua faculdade mediúnica. Ninguém interfere nisso, é o médium que tem que decidir qual que é a aplicação, qual que é o uso que ele vai fazer da sua mediunidade. Então, quando o médium ele utiliza a sua mediunidade para o bem, exclusivamente para bons espíritos, ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ou seja, ele se comprometeu a vir a reencarnar como médium e ele está fazendo bom uso da mediunidade. Porque pode ser também, a pessoa pode ser intermediário de espíritos inferiores. Pode, isso aí, se ele quiser, tem tanto espírito por aí querendo se manifestar, e se o médium se deixa levar por esses espíritos, não tem problema nenhum. Só que quem vai colher o resultado de tudo isso aí é o médium, né? De se colocar nas mãos de espíritos maus, espíritos inferiores, ou empregar a mediunidade para o mal. Então, por isso que, no aspecto moral, a influência do médium é muito importante, né? Então, com isso, claro, os médiuns são imperfeitos. E, no caso dos espíritos se utilizarem deles em circunstâncias extremas, quando tem bons médiuns, né, vai se utilizar desses que sobraram, né? E os médiuns, assim como os espíritos, têm classificação quanto às qualidades morais. Então, a gente vê o quê? Médiuns que não existe médium perfeito na Terra. Não existe. Então, é assim, gente capenga ajudando outro capenga. Assim que é. Nós temos que ter isso em mente. Na Terra, uns
ajudam os outros, ou seja, um ajuda o outro, não tem jeito. E a mediunidade é uma ferramenta de ajuda, né? Seja de espíritos, seja de encarnados. Então, é muito importante isso. E, como não há médium perfeito na Terra, então deve o médium se esforçar para que seja um médium bom, porque perfeito não tem, né? Então, vai lutar para que possa aparar as imperfeições, né? Então, existem características dos médiuns bons e características dos médiuns imperfeitos. Os bons, o que eles têm para oferecer? Têm grande facilidade de comunicação, atraem a assistência de bons espíritos, consideram a faculdade que possuem como um instrumento do bem, têm consciência disso, aplicam os bons ensinos das comunicações a si mesmos, aplicam com eles próprios e esforçam-se por merecê-las. É um merecimento. Então, merece, então vai buscar esse merecimento. Cultiva as virtudes cristãs, que é humildade, benevolência, simplicidade, caridade. Já os médiuns imperfeitos é muito simples, é tudo oposto daquilo, né, que a gente acabou de ler. São orgulhosos e egoístas, confiam cegamente nas comunicações que recebem, não analisam, não faz nada disso. Julgam ter o privilégio da verdade e consideram infalíveis os espíritos que os assistem. Vamos lembrar que espírito é que nem a gente, só são seres humanos que não usam o corpo, não tem o corpo, está sem osso, né? Nós temos ossos, eles não. Temporariamente, nós temos esse corpo e ossos. Mas daqui a pouco, a gente vai deixar tudo para trás e vai virar espírito tanto quanto eles. E, portanto, a gente vai viver exatamente como era aqui, nem mais nem menos, nem melhorado nem piorado. Só vai ficar um pouco mais, assim, digamos, com a percepção mais aguçada. Isso é ruim, de certa maneira. É bom no caso, ruim no outro. É ruim porque tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, né? O bem que a gente deixou de fazer ou o mal que a gente fez, vai se ampliar. O sentimento de arrependimento só vai se ampliar. Hoje não, hoje a gente está na carne, a carne atenua tudo. Estamos encarnados, né? Então, a gente não pode considerar infalíveis os espíritos. Mesmo espíritos que estão fazendo bem, eles estão, eles têm as características dele. Estão fazendo bem, mas não são espíritos ainda elevados. A gente, quando faz o bem, não significa que nós viramos anjos. Não, naquele momento estamos fazendo bem, né? Então, não, eles consideram os médiuns imperfeitos, consideram infalíveis os espíritos que os assistem, né? Não aceita crítica quanto às comunicações. Afastam-se de quem poderia ajudar a abrir os olhos. São fáceis, vítimas fáceis do elogio, viciosos e dados à leviandade, cobra pela mediunidade, né? Utiliza a mediunidade, né? E dão, assim, não tem nenhuma análise quanto à importância dos grandes nomes. Olha, os espíritos mais elevados do mundo, né, que tem os grandes nomes, qualquer espírito que se aproxima e dá comunicação fala que esse espírito elevado e esse médium, é, ele aceita isso. A tabela, a classificação que Kardec faz dos médiuns, né, bons e imperfeitos, está no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, né? Ele é dividido em duas partes, então, na segunda parte, o capítulo 16, né? E tem ainda o charlatanismo e embuste, a enganação. É o médium, quer dizer, já não é mais médium, é alguém se fazendo passar por médium, né? Ou ainda sendo médios, mas estão querendo fazer mais do que
a mediunidade pode oferecer. Mas, de qualquer forma, em linha geral, não é médium. Tem pessoas que hoje se dão ao trabalho de buscar falsos médiums. Eu não sei se eu faria isso, porque eu acho que a própria justiça divina é, vai encontrar eles e eles vão ter que responder por isso, né? Então, os fenômenos mais que podem ser imitados, tudo são as manifestações inteligentes, fenômenos de efeitos físicos. Por quê? Primeiro, impressiona as pessoas que veem, né? Então, por isso que mágico tem tanto sucesso já desde há muito, desde que o mundo é mundo tem mágico, que impressiona. Nossa, olha o que ele faz sumir, faz aparecer coisa. Então, é o que impressiona. Outro ponto é que são imitáveis. Então, a mediunidade pode ser imitada, né? A pessoa vai lá, é um ator e faz acontecer lá, pronto. Então, é facilmente imitável. E, como consequência, atrai muita gente, porque a mediunidade é algo assim, coisa do outro mundo. Oh, fulano é médium, e vamos lá, então, né? Afagar ele, vamos lá, agradar ele, porque ele é diferente. Então, atrai multidões. E aí, alguém se aproveita disso e ganha dinheiro, naturalmente. Agora, como é que a gente avalia se realmente a comunicação é séria, é real, é verdadeira, né? Depende do médium, depende da moralidade, se for reconhecida dos médios. Chico Xavier participou de uma, a moral dele era tão elevada, né, tão reconhecida, que ele livrou uma pessoa da cadeia, né? Eram dois amigos que estavam brincando com uma arma lá e numa brincadeira assim, sem querer, um matou o outro, um amigo matou o outro. E aí ele foi julgado. Chico Xavier no, de, foi, né, fazer servir de intermediário para o espírito, que disse que foi acidental, quem morreu falou, ele não teve culpa nenhuma. Se tem alguém que tem que ter culpa, sou eu que fui pegar a arma que estava guardada, a arma que era do meu pai. E aí foi na mão de duas crianças, né, nas mãos de duas crianças, e terminou em tragédia. Mas ele tinha a, assim, a moralidade tão reconhecida que foi aceito como prova. E o menino foi inocentado, né? Bom, tem um anexo que é a classificação dos médiuns segundo as qualidades morais, que é aquilo que a gente falou lá, que o bom é a gente estudar, como ele fala aqui, né, o quadro total, o quadro completo, está todo ele ali descrito. Então, 196, médiuns imperfeitos. Então, todo aquele que não tem qualidade, ao contrário, né? Então, tem médiuns obsedados, médiuns fascinados, médiuns subjugados, médiuns levianos, médiuns indiferentes, médiuns presunçosos, médiuns orgulhosos e médiuns suscetíveis. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Mistificadores, né? Aqueles que são enganados por espíritos, aqueles que são dominados moralmente, aqueles que não levam a sério a mediunidade, aqueles que não tiram nenhum proveito moral das instruções, aqueles que têm a pretensão de estar só em contato com espíritos superiores, aqueles que se envaidecem com as comunicações, aqueles que são orgulhosos e ficam aborrecidos com alguém que fala: escuta, você está vendo? Isso é uma enganação. As suas comunicações, né? Criticando assim, positivamente, bem intencionado, e não. E aí ele não aceita isso, né? São suscetíveis. Tem também aqueles que são médiums mercenários, que exploram as suas faculdades, médiuns ambiciosos, que vendem
né? Que sem vender a sua faculdade, tira um outro tipo de vantagem. Tem médium de má fé, né? Que ainda que tenha a faculdade real, simulam, né? o, Comunicações, né? Médiuns egoístas, médiuns ciumentos. Então, são todos médiuns imperfeitos. Agora, no item 197 dessa tabela, tem também os médiuns, os bons médiuns. O que são os bons médiuns? São os médiuns sérios, os médiuns modestos, médiuns devotados, médiuns seguros. Então, são qualidades que eles representam, que eles atribuem à sua mediunidade. Então, tem o que significa isso? São médiuns que utilizam só para o bem, para finalidade realmente útil, aqueles que não atribuem nenhum mérito. Não, não sou eu, as comunicações não são minhas, são dos espíritos. Então ele não está se engrandecendo com isso. Os devotados que sabem o que é a mediunidade, que é uma missão, então vai lá e sacrifica até a sua vida pessoal, ou parte dela, ou parte de gostos, hábitos, né? E vão lá para fazer para, sabe, mostrar essa devoção, né? E os seguros são aqueles que merecem toda a confiança, porque têm um caráter reto, né? São elevados em termos morais, e aí eles, naturalmente, que eles vão estar atraindo espíritos elevados. Bom, quando um espírito inferior, do ponto de vista moral, transmite uma comunicação através do médium, não significa que ele é atrasado, que o médium é atrasado. Absolutamente. Significa que ele está colocando a mediunidade a serviço do bem, para auxiliar na elevação desse espírito. Então, é, então, é basicamente isso que nós tratamos hoje, a influência do médium na comunicação. E isso é tão, assim, relevante que espíritos que trabalham há muito tempo com um médium, eles acabam sendo influenciados pelo médium. Um exemplo, um espírito de uma língua estrangeira, que vem falando com a língua estrangeira, que ele ainda tem isso muito forte nele. No começo da mediunidade, no começo da manifestação do espírito através desse médium, ele fala com muita dificuldade, porque ele não domina o português. Não é uma linguagem que ele domina, que ele falava antes. Então, o pensamento dele é muito influenciado, né? O influencia muito na comunicação. Então, principalmente quando o médium é inconsciente. Então, o que acontece é que o espírito fala com dificuldade, ou melhor dizendo, ele se comunica com dificuldade, com sotaque forte, não tem palavras, conjuga de forma toda equivocada. Com o passar dos anos, o espírito vai melhorando, entre aspas, a sua comunicação. Ele vai falando melhor o português, vai perdendo inclusive o sotaque, que antes era muito forte. E aí ele acaba sendo influenciado pelo médium e falando não só sem sotaque, mas muito parecido com o médium, usando expressões do médium. Então, o que está havendo aí? Uma é, assimilação, essa interpenetração, né, psíquica que vai influenciando no espírito. Então, um influencia no outro, mas do ponto de vista do que nós estamos estudando aqui, que é a influência do médium, né, nas comunicações, então, o médium, ele como que educa o espírito. E ainda que seja um espírito bom, um espírito que quer fazer o bem, e, em teoria, não precisaria tanto de mudança, porque ele já é um espírito bem encaminhado, mas, quando se trata da comunicação, ele vai mudando a comunicação.
E isso eu tive assim, o privilégio de ouvir de um próprio espírito. Quando eu perguntei para ele, era um médico alemão, né? O médium estava em transe mediúnico, ele se manifestava, o médium não sabia o que estava perguntando, e eu perguntei para o espírito, doutor, no começo, eu me lembro muito bem, o senhor falava com muita dificuldade, tinha um sotaque muito forte. E eu percebo que o senhor está falando sem sotaque, ou com muito pouco sotaque, e usando expressões que eu conheço, porque eu conheço o médium, usando as expressões que o médium usa. Ele falou: pois é a influência do médium sobre mim, sobre o espírito. Com o passar do tempo, ele vai influenciando a mim. E por isso que eu estou falando como ele, é por isso que eu perdi o sotaque, ou estou perdendo o sotaque. Então, é a prova viva daquilo que a gente estuda. Isso que a gente acabou de estudar é a teoria, que foi escrita há 160 anos atrás, mais, né? E, na prática, é o que a gente vê quando a gente conversa com o espírito, como eu conversei, e ele me disse sobre a influência do médium sobre o espírito. Então, esse é o nosso tema que foi explorado hoje e nós que possamos dar continuidade no próximo, é, no próximo estudo, na nossa próxima sessão de estudo. Muito obrigado e até lá. Que Jesus nos abençoe a todos.